Fala galera, meu nome é Thales. Antes de tudo, bem-vindo ao nosso canal. Não se esquece de seguir a gente no Instagram, se inscrever aqui, curtir os nossos vídeos, assistir e fazer comentários. Nesse vídeo a gente vai resolver uma questão de regra de 3 composta e inversa, tudo junto. Por que tudo junto? Porque foi a única questão que eu consegui do Enem, onde incluía tanto a regra de 3 composta quanto a regra de 3 de forma inversa, né, com grandeza inversamente proporcional. Como a nossa dica foi casada, a gente fez uma dica com regra de 3 inversa e regra de 3 composta, foi de propósito justamente para a gente poder resolver essa questão. Então a gente vai fazer ela bem legal aqui, bem explicada para você entender. Lembrando que você pode utilizar, como a gente deu na dica, você pode utilizar o método de usar a regra de 3 composta se ela for inversa ou diretamente proporcional. A gente ainda vai falar um pouco sobre a questão de inversamente ou diretamente proporcional, porque a gente pode relacionar isso à questão de expressões, tá? Como a gente vai fazer algumas questões mais para frente, mas para o que interessa nessa questão é a gente assistir a dica de regras de 3 composta e inversa, onde a gente fez uma casadinha nessa dica, tá? Então vamos lá, vamos observar aí a nossa questão do Enem de 2013. A questão vai dizer que uma indústria tem um reservatório de água com capacidade para 900 metros cúbicos. Quando há necessidade de limpeza do reservatório, toda a água precisa ser escoada. O escoamento da água é feito por 6 ralos e dura 6 horas quando o reservatório está cheio. Essa indústria construirá um novo reservatório com capacidade de 500 metros cúbicos, cujo escoamento de água deverá ser realizado em 4 horas quando o reservatório estiver cheio. Os ralos utilizados no novo reservatório deverão ser idênticos aos do já existente. A quantidade de ralos do novo reservatório deverá ser igual a... Então, gente, como eu sempre falo, regra de 3 a gente vai utilizar quando a gente tiver a ideia de proporcionalidade, seja diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Lembrando, essa ideia ela é feita da seguinte forma. Se eu dobrar algo e outra grandeza ser dobrada ao mesmo tempo, então a gente tem uma proporção, a gente está trabalhando com uma coisa diretamente proporcional. Se a gente diminui, se a gente dobra alguma coisa e a outra coisa diminui 2 vezes, ou seja, divide por 2, quando a gente fala em aumentar 2 vezes, a gente está multiplicando, diminuir 2 vezes, a gente sempre está dividindo, né? Então a gente tem alguma coisa inversamente proporcional. Porém, a gente sempre tem que manter a proporcionalidade do númerozinho. Aumentou 2 vezes, aqui aumentou 2 vezes também. Aqui diminuiu 2 vezes, aqui diminuiu 2 vezes, no caso dividiu por 2. Eu estou usando números redondos como 2, 3, mas isso vai servir também para números decimais também e números quebrados, que a gente chama de quebrado, tá? Por que eu estou falando isso? Porque na ideia da questão precisa ter a ideia de proporcionalidade. Regra de 3 só é possível fazer se você conseguir incluir a lógica da proporcionalidade dentro da questão. Nesse caso aqui, o que ele diz? Vamos logo separar aqui por grandeza para a gente ver se a gente consegue fazer a regra de 3. Se a gente for separar por grandeza, a gente tem a capacidade, que eu vou chamar de C, a gente tem o número de ralos, que eu vou chamar de R, e a gente tem o tempo, que eu vou chamar de T, beleza? Lembrando, as grandezas vão ser... Você pode colocar não necessariamente representações fixas, né? Por exemplo, T nem sempre vai ser tempo, você pode botar H se você quiser relacionar horas. Tá de boa aí, tá tranquilo. Então, o que ele diz? Ele diz que quando eu tenho 900 metros cúbicos de capacidade, cheio, eu vou utilizar 6 ralos e vai demorar 6 horas para o esvaziamento total desse tanque. A pergunta é, se eu tiver um tanque de 500 metros cúbicos, né, quantos ralos vão ser necessários para acontecer isso em 4 horas? Vê só, isso daqui pode ser uma regra de 3? Eu posso usar uma regra de 3 nesse caso aqui? A pergunta para a gente saber se eu realmente posso usar a regra de 3 é saber se isso é proporcional. Se isso dá a ideia de proporcionalidade. Onde é que eu vou encontrar essa resposta? A questão, ela vai deixar a lógica bem explícita. É por isso que ele coloca essa última frase aqui, os ralos utilizados no novo reservatório deverão ser idênticos aos já existentes. Por quê? Porque se ele é idêntico, a relação de vazão dele é igual à da anterior. Então, se eu usava um ralo para esvaziar tantos metros cúbicos de água, se eu colocar 2, ele vai esvaziar o dobro.
tá? Ou seja, a relação de proporcionalidade, quando um aumenta, o outro aumenta também. O que a gente precisa ver agora que a gente viu lá na nossa dica? Se está tudo diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Isso é fácil se você não esquecer de fazer essa pergunta para a questão. Se eu olho para essa questão aqui e tento relacionar, lembra lá na nossa dica, onde a gente falou que a gente vai sempre relacionar a grandeza que tiver incógnita. A gente nunca vai mexer na grandeza que tem incógnita e sempre vai relacionar a ela. Isso é regra? Não. Isso é o jeito que eu estou passando para você tentar fazer e não se confundir. Então vamos relacionar aqui, ó, capacidade com a questão de número de ralos. Se eu aumentar a capacidade do tanque, eu vou precisar de mais ralos ou menos ralos para esvaziar esse tanque? Eu vou precisar de mais ralos, ou seja, diretamente proporcional, tá? Se eu aumentar o tempo que vai esvaziar um tanque, eu preciso de mais ralos ou menos ralos? Se eu aumentar o tempo, se eu quiser dar uma folga aí, ter mais tempo para esvaziar, eu preciso de menos ralos para fazer esse trabalho. Lembrando que eu estou sempre comparando igualando a outra capacidade. Como assim, Thales? Se eu aumentar a capacidade do tanque, quantos ralos eu vou precisar se eu quiser fazer no mesmo tempo? Porque se eu congelar a outra grandeza, eu não preciso comparar com ela com relação às outras duas. Mesma coisa com o tempo aqui. Quando eu pergunto se eu aumentar o tempo, quantos ralos eu vou precisar, se eu vou precisar de mais ou menos, levando em consideração se a capacidade fosse a mesma. Nesse caso aqui, eu iria precisar de menos ralos se eu aumentasse o tempo para fazer o mesmo serviço. Então, ó, se eu aumentar o número do tempo, a gente precisaria de menos ralos, ou seja, capacidade diretamente proporcional, tempo inversamente proporcional. E, como a gente viu na nossa dica, isso só vai mudar aqui quando a gente for criar lá a nossa razão de regra de 3, a gente vai inverter a razão que está inversamente proporcional. Nesse caso aqui, a gente vai fazer o seguinte, como eu falei, a gente não mexe na que tem a grandeza que a gente quer, a incógnita, então vai ficar 6 está para x, e como a gente viu lá na resolução de regra de 3 composta, a gente vai igualar a razão da grandeza desconhecida com o produto das razões das grandezas conhecidas. Nesse caso aqui, a gente vai colocar 900 para 500, multiplicado, e como aqui é uma razão inversamente proporcional, multiplicado por 4 está para 6. Inverti porque ela é inversamente proporcional e foi isso que a gente viu lá na nossa dica, tá? Lembrando que como é produto aqui desse lado, a gente pode simplificar, então vamos simplificar primeiro por 100 aqui. Vamos simplificar o 4 e o 6, porque dá para dividir os dois por 2, tá? Então a gente vai ter aqui 3 e 2 aqui. A gente pode simplificar o 9 com o 3, então aqui se eu dividir o 9 e o 3 por 3, a gente vai ter 3, 1 aqui, ó, estamos chegando aí já no final já. Então a gente teria aqui 6 está para x, né? Como 3 vezes 2, 6, dividido por 5 vezes 1, 5. Nesse caso aqui já ficou simples, ó, porque a gente vai fazer o cruz credo aqui, né, o meio pelos extremos, vai ficar 6 vezes x, 6x, igual 5 vezes 6, 30. Então a gente vai ter x igual a 30 dividido por 6, 5. Ou seja, a gente precisa de 5 ralos para em 4 horas esvaziar 500 metros cúbicos, mantendo as devidas proporções. Lembrando, o segredo aqui está em proporcionalidade. A gente só tem como usar a regra de 3, fazer isso tudo que a gente fez quando a gente fala de proporção. É isso, galera, tá? Trouxe aí uma questão, a gente vai precisar a gente precisou aí de regra de 3 composta e saber quando está inversamente proporcional. Nas próximas questões, não a próxima, mas nas próximas questões, a gente trabalha melhor esses conceitos. De novo, regra de 3 é uma coisa que você vai usar muito, então você tem que colocar na sua cabeça que você precisa analisar a questão da proporcionalidade. Ou pela lógica, ou às vezes a questão mesmo, ela tem alguma frase que vai te dizer, como nessa questão aí a gente mostrou a frase que estava explícito, que ele queria mostrar a proporcionalidade,
tá? Não esquece de seguir a gente no Instagram para as dicas e acompanhar a gente aqui no canal com relação às questões. Qualquer dúvida, use os comentários e até a próxima. Falou!